Boa tarde, gente. Eu sou Gelson Henrique, diretor executivo da Iniciativa PIPA, que é uma organização que está pensando a democratização de recursos para as periferias do país, entendendo que somos nós que sustentamos esse país, né? Então, não temos nada ou muito pouco de financiamento. É muito difícil. Eu agora entendi, tá? Vocês me convidaram para mediar porque eu não posso falar muito. Mas, por sorte, eu estou muito bem acompanhado. E é isso. Eu gostaria primeiro, gente, agradecer muito a participação de vocês, o tempo e a troca, que eu acho que essa é a principal mesa do evento. Mas eu gostaria disso, vocês começarem se apresentando, porque eu acho que isso é muito importante. Falar quem vocês são, de onde vocês vieram, porque a gente está numa pluralidade territorial muito forte aqui nessa mesa, e isso precisa ser dito, precisamos saber de onde nós estamos vindo. Eu vou começar por aqui, que eu sou do Rio de Janeiro, Campo Grande, Zona Oeste, e vamos embora. Vou começar aqui. Boa tarde, meu nome é Kilvilene, eu venho lá do território Médio Juruá, o interior do Amazonas, de uma região assim que a gente tem enfrentado bastante desafio para manter o território vivo e a natureza preservada. Eu faço parte do movimento de mulheres, que ao longo do processo organizacional do território, elas foram e são invisibilizadas em todo o processo, seja no trabalho quanto ao processo organizacional. E a gente luta, quanto à organização de mulheres, por reconhecimento e garantias de direitos que, no lugar que a gente vive hoje, políticas públicas têm bastante dificuldade de chegar lá. Eu sou Doane, Tuxel é o meu apelido, sempre falo que minha mãe não é doida o suficiente, tem gente que acha que Tuxel é meu nome. Eu sou nascida e criada na Vila Operária, que é uma favela do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana, em Duque de Caxias. Sou diretora executiva do Perifa Connection, que é uma plataforma de disputa de narrativas sobre as periferias, né, a partir da comunicação, uma plataforma de articulação de juventude e de liderança de território, onde a gente tem uma rede nacional, né, que está em 17 estados, em diversas periferias, né, sejam elas quais for, favelas altas, morros baixos, comunidades indígenas, ribeirinha, quilombola, caiçara, enfim, todos os tipos de periferias que tem no Brasil, sendo o Brasil, a gente considera o Brasil esse grande território periférico, e também fazemos, né, promovemos processos formativos a partir do nosso campo político sobre as áreas temáticas que são de direito, né, e dever também da juventude contribuir, sempre fazendo a intersecção raça, né, juventude e território. Boa tarde. Pode falar. Está funcionando? Pronto. Eu me chamo Jussara, sou sócia fundadora da Coppercook, né, e eu venho de uma região, que é a região semiárida, norte da Bahia. Nós estamos na área de Polígono das Secas, onde chove por um período curto, de 4 meses, e o restante do ano é seca mesmo, não chove nada, onde a gente tem que aprender a conviver o tempo todo com o período de estiagem, né? Então, para a gente produzir um alimento lá na nossa região é muito difícil, né? Porque a gente não tem acesso à água, né? Quanto mais conservar, né, aquilo que a gente tem. A gente está numa região que é ameaçada de extinção, né? Uma região que o tempo todo está em processo de desertificação. Então, a luta nossa é para garantir que a caatinga continue viva, né? E principalmente o umbuzeiro, que é a árvore sagrada para a nossa região. O nome do meu município é Uauá, né? Tupi-Guarani, que significa vagalume, pirilamos, ou seja, venho de uma cidade-luz. Novamente, muito obrigado. É muito importante para mim estar aqui ao lado de vocês, e é muito importante ressaltarmos que é a primeira mesa completamente não branca
no evento, e o nome Impacto na Ponta. Ou seja, isso mostra quem é que está sustentando o país nas costas. Eu queria começar por você, Kil, pode ser? Vocês fazem muitas coisas, a gente trocou uma ideia, e eu acho que eu queria que vocês trouxessem, né? E eu falo vocês muitas das vezes porque nós estamos aqui, parece que estamos sozinhos, mas a gente está andando a partir da coletividade, né? A gente só está aqui porque nós temos uma galera com a gente fazendo. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente do que vocês constroem no dia a dia, né? Que a vida é feita disso, que seria interessante trazer aqui para nossa conversa, para mostrar a complexidade do trabalho que nós vemos fazendo para sustentar esse país e que ainda assim não é valorizado. Podemos falar sobre isso? Ou seja, fala o que você faz todo dia. Quando se fala em luta feminina no território do Médio Juruá, a gente está falando de um feminismo que é diferente de outras realidades. É um específico que a gente ainda está num processo de construção, lutando para ser vista, lutando contra o machismo estrutural e uma cultura de submissão. E tudo isso, lá de onde eu venho, tem 9 organizações de base comunitária, e essa foi criada porque durante todo o processo organizacional do Médio Juruá, em que as mulheres atuaram, tanto ativamente nos espaços quanto nos bastidores, elas foram invisibilizadas. E a gente, quanto organização de mulheres, a gente busca fortalecer as mulheres, que a gente fala assim, ocupar o espaço de fala. Não é só ocupar o espaço de fala e trazer palavras bonitas que estão sendo discutidas na sociedade para falar bonito. A gente tem que saber do que se fala e praticar a fala. Já chegou a hora de parar de fazer discurso bonito e a gente precisa de menos discurso e mais ações e prática. Isso é muito importante, porque isso dialoga muito com o que nós vimos de manhã, né? Então, o que a Aline Dara traz, o que a Adriana Barbosa traz, o que a gente vem construindo enquanto campo historicamente. E eu vejo que Fernanda, muito obrigada, fico nervoso, tá, gente? Fala da galera mais velha, porque... mas eu entendo que estamos falando muito, né? A gente está... enquanto ecossistema de doação no país, tá? Porque eu sei que a gente está fazendo, só que é muito difícil, gente, atuar na pipa, porque hora eu estou falando com pessoas que estão doando e hora eu estou falando com a galera de onde eu venho. Então, é isso. Mas eu fico pensando que o campo está falando muito, mas eu não estou vendo ele se movimentar necessariamente. E aí eu faço coro a isso, e para isso eu queria passar para a Tux, para trazer o papo reto que Vila Operária queria para essa sala. O que vocês estão fazendo? Oi, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Queria fazer aqui, puxar o saco oficialmente da Cital, agradecendo, na verdade, o Perifa, né, inicia como um coletivo de juventudes que se junta para atender demandas, é basicamente o que a gente faz, né, sempre na vida, né? Eu tô falando que é um Perifa, mas poderia estar falando aqui como Coalizão Negra por Direitos, poderia estar falando como Movimento Caxias, poderia estar falando com vários espaços, Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Maim, vários espaços que a gente integra a partir, seja do território, da universidade, né, do movimento negro, do movimento climático, enfim, dos lugares que a gente está, porque são muitas demandas que nós precisamos atender. E o Perifa, ele surge muito de uma demanda de disputar a narrativa da comunicação, depois a gente vem cumprindo um papel ali na pandemia, depois espaços de formação, enfim, para poder falar que a gente não tinha a mínima noção de como receber, de como gerenciar dinheiro, e a CETAW foi muito importante nesse lugar como fiscal sponsor de ajudar. Então eu acredito muito que os coletivos, né, locais, esse lugar do território, né, que não necessariamente, que sabe muito bem como fazer, porque a gente já faz há muito tempo com ou sem dinheiro, mas a grande verdade é que financiamento significa burocracia, e isso não é uma crítica, né? Eu estou agora nesse momento de mais gestora do Perifa, eu entrei para ser uma figura política, ser bonita, falar bem e tal, tomei um golpe, virei gestora, diretora executiva do nada,
E esse momento assim de gestão eu estou aprendendo muito a importância, inclusive, da burocracia, né, dos processos para a gente conseguir fazer uma gerência, né, para realmente o projeto entregar aquilo, né, que se propõe, porque dinheiro é muito valoroso, né, especialmente para quem pouco tem. Então, puxar esse saco aqui da Citaui, mas na verdade é também um pouco da reflexão de como são importantes iniciativas nesse sentido, porque tira um lado a preocupação da gente de ter que ficar refletindo sobre isso, mas ao mesmo tempo forma pessoas nossas em contato, em diálogo, em aprendizado, para que a gente consiga colocar esse tipo de ação, esse tipo de diálogo em prática. Né? Se você chegar no território que eu moro e perguntar para uma pessoa, e aí, o que você pensa do investimento social privado? Né? Você receberia dinheiro do investimento social privado? Você vai falar assim, tipo, Mona, você tá doida? Entendeu? Mas esses espaços, esses diálogos, ter esses lugares, né, de reflexão para poder chegar é muito importante para quem está na ponta, né? Ao mesmo tempo que enquanto a gente vai crescendo, vai chegando, vai botando o pé na porta, né? Que nada foi dado, tudo a gente vai conquistando, vai chegando, vai dialogando com os financiadores, né? A gente teve agora, tem uma galera aqui que estava no lab da BMW Foundation com Climate Ventures, de inovação social e justiça climática, e foi uma iniciativa muito interessante, porque foi metade, assim, pessoas da ponta mesmo, e uma metade investidores, né, essa parte mais do financiamento. Foi muito interessante sentar e construir algo, pensar algo juntos a partir daí, porque a grande verdade é que a gente não tem oportunidade muito de estar nesses espaços. E isso diz muito sobre o próprio setor, né? Isso diz muito sobre o lugar que a gente tem que ocupar e também trazer mais pessoas. Colocar junto, trazer junto isso. E aí, né, já citando Fernando, mas a dificuldade que a gente tem de pensar fundos, de pensar iniciativas, de pensar repasses, né, de pensar regrants, a partir, seja de qual financiamento, de qual fundação for, mas colocar no território e que esse financiamento não destrua o projeto e nem burocratize totalmente o projeto que está ali. Porque a gente sabe que tem... o tempo é uma coisa muito preciosa. Sempre quando a gente fala de financiamento, eu falo, gente, inacreditável a gente falar sobre financiamento, eu sempre falo muito isso no GIF também, falar só sobre dinheiro e não falar sobre tempo, não falar sobre metodologia, não falar sobre essa organização que existe a partir do dinheiro, né? A gente tem, por exemplo, sempre reflito isso muito com a galera do Perifa Connection, o que jovem tem mais na vida é tempo. E aí a gente tem uma juventude no Brasil que é nem, né? Muita que nem estuda, nem trabalha. Quando termina o ensino médio, não necessariamente consegue ir para a faculdade, porque a gente sabe que a faculdade, mesmo com a luta do movimento negro e tal, movimento indígena e tal, as cotas, é um recorte. A faculdade não é para todo mundo. Emprego, né? Ainda mais difícil mesmo, né? Tendo ali a lógica do jovem aprendiz. Então a gente tem uma juventude que tem tempo e que tem e que gosta de ocupar território. Juventude gosta de estar no espaço. Juventude gosta de fazer cultura, de produzir a partir dali e produzir melhoria para o seu local, porque é onde que a pessoa está, é o ambiente que a pessoa está socializada. Então, como a gente aproveita isso muito pouco, como a gente faz muitas mentorias de dinheiro, faz poucas mentorias de tempo, poucas mentorias de metodologia, poucas mentorias de lideranças. Então, também parar de olhar só para... E aí, longe de mim aqui, gente, eu não tô falando que não dá dinheiro não, hein? Não me interprete mal. Mas claro que o dinheiro é muito importante, mas também tem um papel de quem está nesse setor há muito tempo e consegue parar, porque uma coisa é eu que estou aqui, estava falando, eu tenho mais um evento hoje de noite que eu tenho que falar, estava sentada antes ali terminando milhares de e-mails, e aí problema na favela onde eu estou, deu caô lá, tem que me ligar, e minha avó... Enfim, a gente que está no território, a gente não tem só o trabalho de estar no escritório para poder, né, organizar tudo isso, a gente tem que dar muitas demandas. Então, as pessoas que são liberadas, né, que conseguem estar nesses espaços de trabalho oficialmente, né, enfim, são remuneradas para isso, refletirem sobre isso, que também conhecem mais o campo e refletirem sobre isso e conseguirem avançar no campo nesse sentido, de sempre pensar essa relação território-tempo, relação território-dinheiro, relação território-pessoas, isso é essencial. Especialmente porque quando a gente fala de pessoas que vêm, né, de periferias, que trabalham com território, a gente não desassocia corpo de terra, de corpo política. Para nós, ser território é estar no território. Então, a gente reflete, a gente vive e constrói tudo a partir daquilo. O que isso significa? Que normalmente, para a gente acessar espaços como esses e outros espaços, né, do terceiro setor,
dos financiamentos, do lugar onde tem dinheiro, a gente precisa necessariamente se deslocar do nosso território, porque não é lá que está o nosso dinheiro. E se eu vivo, eu falo muito isso, eu amo que as pessoas me chamem para falar, adoro falar sobre Leonina e tal, adoro, que depois o pessoal vai lá no LinkedIn, né, conecta, que você adorei sua palestra, porque eu sei que eu falo benzinho, sabe? E aí, o pessoal comenta, fala as coisas, adoro, mas assim, eu não posso aceitar 3 vezes na semana um evento, eu não posso, porque senão eu não consigo mais falar nada pra vocês, porque eu não consigo viver onde eu tô, eu não consigo, eu vivo correndo, né, hoje eu tava arrasada, por quê? Toda vez que eu saio, tem uma senhora, Joana, na esquina, que não importa o que aconteça, eu tenho que tomar café com ela, gente. Eu falo, dona Joana, eu tô atrasada. Não adianta eu falar que eu tô atrasada, entendeu? Eu tenho que, só que hoje eu saí cedo antes, porque eu, né, tive que pegar o voo, cheguei pra cá cedo. E é isso, se eu não sento com a dona Joana, eu não sei a realidade da vida, se eu não a passo e tá o pipoqueiro lá aberto, eu não sei o que tá acontecendo no território, se eu não passo no mototáxi, pego uma carona no mototáxi, eu não sei o que tá sendo circulado, se eu não vivo o meu território, o meu trabalho político, a minha ética de construção a partir do que está sendo colocado do Perifa Connection e também das outras organizações, creio que é uma coisa em comum entre a gente, isso não vale muita coisa. Então, tem que ter um diálogo, né, um intermédio entre estar aqui e também, de alguma forma, esse discurso chegar lá e trazer mais pessoas, né? Para terminar, a gente passou uma experiência muito legal no Perifa, muito interessante, junto com a Pipa, né? A gente vinha um tempo falando com nossos financiadores, porque a gente inventou de criar uma rede nacional e o pessoal de periferia tira porra de bomba, né? Então a galera falando, mas o Perifa já tem financiamento pra cá, galera norte, nordeste, periferias. A gente, não, galera, a gente não tem muito financiamento. Mas é que a verdade é que como a gente tem, ninguém tem nada, né? E aí a galera cobrando, pô, Tux, e aí? E esse dinheiro? E aí, como que a gente faz? Como que vocês chamam? E a gente começou também a pensar. E a gente teve a ideia, né, como se a gente já não fizesse nada suficiente, de fazer uma bolsa, né, de virar também ter uma lógica aí de regrant. E antes a gente chegou nos financiadores. E a gente ouvia muita coisa. Vocês sabem que é filantropia da confiança. Eu conheço você, Tux, eu não conheço a pessoa que está lá e que você falou que é ótimo. Eu acho incrível a pessoa que está lá. Mas eu não posso apoiar, enfim. Todo esse discurso, né? Mas a gente também é super paciente, entende, depois, né, apresenta, chama para os espaços, mas mesmo com esse discurso a gente falou, então a gente vai receber o dinheiro e vai repassar esse dinheiro através da Bolsa Solano Trindade. É um dinheiro, né, Gelson, a gente fez junto com a Pipa, né, essa parceria, a gente todo o dinheiro, a gente não repassou ele diretamente, não ficou, né, para as organizações, e foram de 5, 10 mil reais, mas que fizeram total diferença, né, na galera de base, assim, nos territórios, e a gente, dentro do Perifa, agora assumiu esse compromisso, né, de mesmo que a gente não tenha muito, porque é isso, já é uma luta para conseguir um corre, para conseguir um apoio institucional, né, um projeto aqui e ali, esse compromisso de mesmo que a gente consiga pouco, alguma coisa disso tem que ser tirada para poder repassar para as nossas redes, para que o dinheiro não fique paralisado ali, para a gente também tenha essa obrigação da gente que já está. Acho que se eu estou sentada aqui falando com vocês, quer dizer que eu estou, né, minimamente já em um lugar de conseguir dialogar, e que a gente, né, faça uma obrigação, para que no dia a dia isso aqui não vire uma simples tarefa. Eu venho aqui, eu falo, e aí eu dialogo, aí daqui talvez saia um projeto, talvez não saia, mas sim um compromisso de tudo que a gente faz, a gente tem que expandir, a gente tem que jogar para outra galera, a gente tem que jogar para a base e aproveitar a rede que a gente está se construindo. Porque a gente trabalha em rede, é porque a gente acredita que não só o nosso trabalho é interessante, que o trabalho de todo mundo também é interessante. Então também conseguir oportunizar, né, e fazer essa pluralização de oportunidades e ideias, e financiamentos, e tempos, e saberes, e conhecimentos, né, e mesas de jantares, e happy hours, que a gente sabe que isso também é muito importante nesse setor que a gente está. Então também enfim, é um apanhado de reflexões do que a gente está fazendo lá no Perifa. Obrigado, Tux. É muito importante você trazer o aspecto, né, a Bolsa Solano Trindade, porque a gente tentou desenhar outras formas de fazer esse recurso chegar, né, e quebrando a cabeça e pensando de fato como que facilitaria esse recurso chegar no território, e foi um processo muito importante, né, seja para a Pipa, seja para o Perifa Connection. E para linkar com a pergunta que eu tenho para a Jussara, nós entendemos que era muito importante nós irmos a campo também, né, e conhecer essas organizações. Nós não conseguimos ir em todas, obviamente, por conta que não tem recurso para isso,
mas estendeu onde que nós fomos ao Maranhão, né, São Luís, a favela do Coroadinho. Foi uma atividade numa sexta-feira à noite, gente, sexta-feira à noite. E a comunidade inteira estava dentro da Casa das Pretas, inteira, falando sobre crise climática, fazendo o que nós vamos nos organizar enquanto território, mas também curtindo o bem viver. A galera estava dançando, a galera estava dançando, curtindo. E como é que ele mede o impacto de uma sexta-feira à noite na favela do Coroadinho quando esse recurso chega? O impacto, ele precisa, e a forma que a gente avalia o impacto do país precisa ser repensado a partir de quem faz. E aí, isso que eu queria conversar com você, Jussara, como que o que a gente faz historicamente a gente sabe disso. Mas ainda quem avalia não somos nós que estamos fazendo. O que você acha disso? Então, a Copercuc é uma cooperativa de agricultores, né? Ela surge a partir dos agricultores, da vontade dos agricultores mesmo, né? Então, a gente começa com um trabalho de mobilização social, de movimentos sociais, né, de base, que junto com a pastoral rural, pastoral da juventude, pastoral da criança. Então, chegaram lá no nosso município, que é um dos municípios mais carentes da Bahia, que fica lá no norte da Bahia, e diagnosticaram, se propuseram a fazer esse diagnóstico da realidade dos nossos 3 municípios, que é Canudos, Uauá e Curaçá. Então, a partir desse diagnóstico, identificou-se que a nossa principal necessidade era com relação à água, né? A água para o consumo humano, a água da família, né? A água para o uso mesmo doméstico. Então, a gente não tinha acesso à água. A água que a gente tinha acesso era a água do barreiro mesmo. Um barreiro cavado no chão, sem nenhuma higiene, onde os animais bebiam, a gente também bebia, né? Tinha essa água sem nenhum tratamento. Então, a gente tinha muito, é uma região que tinha muito a questão mesmo da verminose, de várias doenças a partir da água. E isso quando tinha água no barreiro. Quando não tinha água no barreiro, é água saloba mesmo, né? Então, há ainda muita luta pela água. Inclusive, na semana passada, né, um colega nosso levou um tiro, né, na mão, brigando por água, né? Para vocês terem uma ideia, como que é complicado produzir alimentos nessa região. Eu me emociono porque já vivi algumas histórias com relação à água. Então, eu me emociono. Mas vamos lá. Então, a Copercuc, ela surge com esse papel, né, de trabalhar a convivência com o semiárido. Não só para a água, mas também para a terra, a luta pela terra, que é onde os produtores produzem, né, criam os seus animais. A nossa principal economia é a caprinocultura, então a criação de animais de pequeno porte, e também a questão nós temos essas 3 linhas, água, terra, criação, e a questão da educação mesmo, né? Que é ensinar as crianças, desde cedo, que é necessário aprender a conviver com o semiárido e não combater. Porque a ideia até então, que a gente recebia até o final dos anos 90, era que era preciso combater a seca, né? Combater a seca significava construir grandes barragens, né? Então, as políticas públicas eram mais voltadas para combater. E como é que a gente combate um fenômeno da natureza? Não existe, né? Então, a Copercuc, ela surge nesse embate, nesse meio da convivência com o semiárido. Aí o IRPA traz essa ideologia da convivência com o semiárido e a gente aprende que não é possível combater a seca e sim aprender a conviver com ela e viver bem na nossa região. Significa criar alternativas que melhorem a qualidade de vida, não só de quem está à frente, mas de todos que estão lá, que vivem lá. E o beneficiamento de frutas, ele vem como uma possibilidade da gente melhorar a renda desses agricultores, dessas agricultoras.
Então, a cooperativa ela surge com 44 cooperados. Desses 44, 70% são mulheres. Então, são elas as bravas mesmo, né, que realmente pensam o trabalho da cooperativa. E o beneficiamento de frutas, ele vem agregando, né? Aí vocês perguntam, como trabalhar beneficiamento de frutas numa região que não tem água, né? Então, a gente aproveita o umbu, que é uma fruta que só existe no Nordeste brasileiro. Acho que vocês receberam um kitzinho aí, né? Esse kitzinho é nosso, né? Foi produzido lá com a Coppercook. No verso dele tem uma frasezinha, uma historiazinha nossa, lá da cooperativa. E aí o umbu é uma fruta que só dá uma vez no ano. Ela é uma fruta sazonal. E é justamente o estresse hídrico dessa planta, né, que é um umbuzeiro, que faz ele dar o fruto. Agora mesmo, no mês de setembro, se vocês forem lá na caatinga, vocês vão ver a caatinga toda seca, seca mesmo, sem nada de folha. Então você pensa que tá tudo morto, né? E só o umbuzeiro, a craibeira, né, florido, ele está lá com a florzinha branca. Aparecem as flores sem nada de folha. Depois, com o tempo, né, ele dá o fruto. E o fruto fica lá, empenduradinho nos galhos. Vocês verem só o fruto, empenduradinho nos galhos. Depois, quando acontece a chuva, ele dá a folha. Então, é uma estratégia que ele tem, né? É o estresse hídrico, a falta de água, que faz ele dar o fruto. Existe um umbuzeiro, eu acho que no sul, sudeste, existe um umbuzeiro, mas não dá umbu. O umbu só existe no Nordeste brasileiro. Então, a gente aproveita essa fruta no período da safra, que vai de janeiro a março, dezembro a março, e transformamos em doces, geleias, compotas, sucos, polpas. Ah, tem mais. Cerveja, licor, né? Muita coisa gostosa. Então, a gente aproveita bastante essa fruta. É uma fruta bem ácida, agridoce, e por si só, ela se conserva, né? Não é necessário a gente adicionar nenhum produto químico. Todos os nossos produtos são orgânicos, né, certificados. Mas para a gente certificar a produção do umbu, que é uma produção nativa, todas as árvores que a gente tem de umbu tem mais de 100 anos lá na Caatinga. Não existe árvore jovem, a não ser as que a gente vem plantando. Por quê? Porque o bode vai lá e come e não dá mais, não cresce. Então, se a gente planta um pé de umbuzeiro, a gente tem que proteger ele, né, por muito tempo. Por muito tempo, porque proteger, fazer uma cerquinha, né, em volta, para que os animais não comam ele. Porque se comer, ele morre. Ele é muito melindroso. Então, a gente faz esse trabalho de proteger as plantas, faz o trabalho do manejo correto do umbuzeiro, que é um trabalho para a certificação orgânica. E essa certificação orgânica é de áreas de uso coletivo, né? São as chamadas áreas de fundo de pasto. Se vocês pesquisarem um pouquinho, fundo de pasto é um sistema que surgiu em Uauá, né? Onde o produtor ele tem a propriedade dele, cercada, mas no fundo da sua propriedade tem uma área que todos criam, né? Que todos usam, e é um sistema que ajuda muito os produtores, né? Então, os frutos que a gente colhe para o beneficiamento vêm dessa área. Mas a cooperativa não trabalha só com o beneficiamento de frutas. Ela busca, ela incentiva, né, os governos, através das suas lutas políticas, ela incentiva o governo a criar políticas públicas que sejam voltadas para a agricultura familiar. Também ela acessa as assistências técnicas, né, do governo, os editais de assistência técnica, e faz uma assistência técnica mais direcionada, voltada mesmo para a agricultura familiar, voltada mesmo para a nossa região. E implementa áreas chamadas de agrocaatinga, onde a gente planta um pouquinho de tudo, né, nessa área,
e onde os produtores conseguem tirar suas frutas necessárias para o beneficiamento, para a produção. Nesse sistema de agrocaatinga, a gente pega a água do barreiro, né, e começa a produzir as suas frutas, como a acerola, a goiaba, a manga, né? Então, coloca um pouquinho de água e vai fazendo o manejo ali da água e vai dando frutos. E começa também pelas hortaliças, né? As hortaliças a gente fornece para a merenda escolar, para o PENAI. Para que façamos tudo isso, né, com os produtores não têm recurso. Então, aí é onde a gente acessa os recursos da Cital, né, para poder viabilizar essa produção. Como eu falei, um umbu é uma safra sazonal. Ou você aproveita naquele período, né, de dezembro a março ou de janeiro a março, ou você perdeu a safra durante o ano todo, né? Então, é necessário que o recurso chegue no momento exato para a gente comprar todas as embalagens, açúcar, insumos para a produção, ou até mesmo conseguir viabilizar as frutas para chegar na unidade de beneficiamento, ou a gente perde a oportunidade de produzir as geleias, os doces, de utilizar a fruta, né? Ela é nativa, dá aí, né, na natureza, e é a única potencialidade que a gente tem disponível na nossa região, é o umbu. Então, o recurso que a gente pega de financiamento, ele viabiliza essa produção, né? Anteriormente, a gente pegava, né, com o governo federal, através do PAA, formação de estoque. Mas só que é muito mais burocrático ainda, né? Claro, ainda passamos por esse desafio, né, constante da burocracia. Qualquer alocação de recurso tem essa questão da burocracia, mas com o governo ainda é pior ainda. E muitas vezes esse recurso chegava depois que a safra passou, aí já não servia mais para a gente, né? Quantas vezes a gente perdeu a safra por causa disso, não conseguia acessar esse recurso. Os produtores, eles não têm condições de investir na produção, né? Eles ainda não estão com condições de fazer isso. Então, a cooperativa, ela viabiliza toda essa dinâmica para que aconteça, né, o beneficiamento. É isso. Obrigado, obrigado. Gente, eu percebi que eu fui um péssimo mediador, me desculpe, mas para a plateia perguntar, é aqui em cima, ó, deslido.com, com aquela hashtag ali. Mas enquanto vocês vão perguntar, eu sei que vão, eu vou fazer uma pergunta básica, que é: você, Jussara, trouxe como que muitas das vezes esse recurso chega em um outro momento que nós já passamos pela crise, né? E o que nós vimos aqui, diretamente nas falas, é que nós precisamos nos reinventar, nos refazer a todo momento para conseguir continuar existindo, conseguindo financiamento e tudo mais. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que esse ecossistema, as pessoas que têm a possibilidade de doar, devem também se repensar e se refazer? Pode começar aqui. Antes de começar já na resposta, eu queria levantar uma questão aqui, que quando a gente fala de melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem na floresta, a gente está falando diretamente na preservação do meio ambiente, da natureza, porque nós, comunidades tradicionais, vivemos a floresta. E a gente preserva não é porque a gente precisa dela, é porque nós, quanto os povos tradicionais, é a nossa base fazer isso. Sobre a capacidade da natureza se regenerar, ela faz isso em qualquer lugar. Agora, sobre se cuidar sozinha, talvez funcione em alguns lugares. Mas lá de onde eu venho não funciona assim. Quem cuida e preserva a natureza são os indígenas e os povos tradicionais. E eu trago um exemplo básico e atual. Hoje, o território do Médio Juruá não está destruído, porque os movimentos de base, junto com as comunidades, tiveram força para impedir que o garimpo se instalasse lá.
Então, quem preserva e protege a natureza são, sim, os povos tradicionais, os povos indígenas que nela moram e que vivem a floresta. Sobre essa questão de financiadores, a gente tem sentido muito isso. Às vezes, o recurso está direcionado àquele local, mas a gente não se encaixa porque os eixos que estão lá não estão contemplando a necessidade da nossa realidade. Fala sobre a ponta, eu acredito que quando vai se construir essas questões que os financiadores colocam nos editais, deveriam ter nele a realidade das pessoas. Não pode ser construído de cima para baixo. Tem que ser o contrário. Como que uma pessoa nunca pisou no território médio Juruá vai saber do que lá precisa? Qual é a necessidade daquele lugar? Quem sabe da nossa necessidade somos nós que moramos e vivemos aquele território. Então, acredito que seja nesse sentido, ser construído não de cima para baixo, mas construído para com a base. Eu gosto de trazer exemplos. A gente fez um projeto no Movimento de Mulheres muito legal. Os financiadores gostaram, mas recusaram porque no nosso quadro de associadas não tinha mulheres indígenas. Então, o impacto que eles estavam preocupados era o de marketing, não era o social. Essa é a diferença quando é construído junto com a base. E a gente, por exemplo, eles não se preocuparam que ia ajudar 215 mulheres que estavam espalhadas nas comunidades do Rio Juruá. E que hoje tem mulheres indígenas dentro da nossa organização, porque foi um processo que foi construído, a pessoa não chega do nada. E quando se trata em relações com os povos indígenas, a gente tem que saber como chegar, porque é uma relação que é construída junto e aos poucos. Então, eu acredito que é basicamente isso. Precisa ser olhado mais adentro e não construir para, mas construir com. Já foi bem falado, assim, enfim, contemplou totalmente, mas eu acho que vale muito pensar a perspectiva, assim, dar uma tarefa, assim, já é difícil o suficiente. Essa descentralização, assim, do Sudeste, do eixo Rio-São Paulo, que é uma coisa que é muito importante, e não é só por isso, por marketing, por nada, mas é porque realmente cresce, né? Tem muitas potencialidades, tem muita coisa acontecendo, tem muito a ser contribuído e a receber de contribuição dos lugares, né? Já está citando que a gente foi lá, né, no Coroadinho, né, a construção que eu vi lá, eu fiquei, gente, é uma loucura, porque se existisse uma Casa das Pretas no Rio de Janeiro e São Paulo, a Ju Coroadinho seria o top number one, número, assim, seria Forbes Under 30, e seria todas, assim, top voice de LinkedIn, seria, assim, tudo. E ela não é, porque ela é uma pessoa que o que ela dá valor, e ela é diretora do Perifa, agora que a gente não é bobo, né, que a gente conhece os outros, a gente tem que aproveitar. É uma pessoa que dá valor para o território, que constrói ali o território, ela sempre fala, a minha prioridade é o Coroadinho, a minha construção é o Coroadinho, né? O Coroadinho é a quarta maior favela do Brasil, a maior favela do Norte e Nordeste, que fica ali em São Luís, né? E esse é o rolê dela, construir o território dela, trazer melhorias para o território dela e se sobrar tempo, ela faz as outras construções. Mas eu fico pensando muito, né, de como é doido o fato dela estar no Maranhão, de estar em São Luís, não coloca ela nesse lugar, né, de visibilidade, né, de acesso que muitas pessoas que estão aqui, né, nesse eixo Rio-São Paulo conseguiriam, né? E óbvio que não são todas as pessoas, quando a gente fala de pessoas negras é ainda mais difícil, pessoas que trabalham com periferia ainda mais difícil, mas eu acho que uma coisa urgente é esse setor se movimentar para conhecer. Tem uma parceira nossa que faz um projeto com a gente de impacto social, Créditos Academy, que é a Camila Camilo, e ela, enfim, a teoria da mudança dela, né, é que as pessoas só se importam com o que elas conhecem. Então, enfim, se isso for uma realidade para esse setor, seria muito importante com que as pessoas fossem, né, para os territórios do norte,
né, do Nordeste, do Centro-Oeste, ir para os territórios periféricos, mesmo, né, que seja no Sudeste, mas no Sudeste, né, a partir das periferias, tirando esses centros, os centros são... Eu fico muito impressionada com os centros. São poucos centros que o Brasil tem, assim, os centros sociopolíticos, culturais, econômicos, e ainda assim a gente consegue... A gente não, vocês. Conseguem estar sempre no mesmo lugar, sempre repetindo os mesmos auditórios, as mesmas praças, né, os mesmos lugares, os mesmos bairros, né, mesmo sendo poucos, tem uma repetição, né, e um lugar de querer continuar ali, que é assim, se não for vontade política, é no mínimo assim, uma falta de start de ti, que se era, espero agora o start tenha sido dado, que precisa ser olhado, né? Isso precisa ser refletido, né? E quando a gente fala, você chegar, a gente estava lá, teve a Cúpula Amazônica, Diálogos Amazônicos, né? Enfim, organização periférica, tem que guardar dinheiro, a gente ficou na casa de vários amigos, né? Porque o hotel, né, é caro, enfim, já faz viagem, tem que pagar passagem, a gente ficou na casa de um amigo no Jurunas, e eu ficava impressionada que bastava o fato de eu sair de manhã e voltar de noite, eu nem ficava o dia todo no Jurunas, né? Porque eu estava participando de um evento. Eu tinha milhares de gatilhos pedagógicos com o fazer político da periferia do Juruna, assim, milhares. Eu andava aqui e na esquina eu já conseguia perceber, cara, essa galera está movimentando, isso que faz com essa galera vai no Ghetto Hub, isso aqui faz com essa pessoa ande daqui até lá. E ela tem que atravessar a usina da paz, então, que é uma ferramenta, né, um projeto lá do governo, enfim, várias coisas que depois você vai conversando, né, esse menino que a gente estava na casa que também faz parte da rede perifa, que é o Jean, e a mãe dele também é uma liderança comunitária, assim, muito antiga, que ela falando, mas isso não é por acaso, a gente jogou pra lá pra pessoa precisar passar na frente, a gente falou com o governo que não vai ser aqui, vai ser lá, porque pra chegar lá na usina da paz tem que chegar antes no Ghetto Hub, porque primeiro passa pela associação pra depois chegar lá. Esse rio aqui, ele não foi canalizado, ele tá assoreado, mas ele ia ser canalizado, então assim, assoreamento não é bom, mas pelo menos ele tá canalizado, isso aqui foi luta, então é isso aqui que faz essa perspectiva. Esse ônibus, ele faz essa roda porque ele, enfim, tudo é uma construção política, nada é dado, nada foi tá lá sem querer, né? Normalmente nos territórios de periferia, os territórios negros, territórios indígenas, né? Esses espaços não brancos, a construção e a lógica do território, e é isso, não quer dizer que a senhorinha que tá ali nos Jurunas e que eu percebo, né, porque eu tô nesse lugar também, né, de pensar, né, o território, pensar politicamente, ela não acorda falando, oba, hoje eu vou ali infringir os limites territoriais dos Jurunas a partir do meu fazer político, atravessando a avenida. Ela não fez isso, não tá fazendo isso, ela tá vivendo o território. Isso é o mais impressionante, como nós, pessoas periféricas, a partir da nossa relação corpo, política, território, conseguimos viver nesses espaços e fazer uma manutenção do bem viver, ou uma tentativa de alcançar o bem viver, porque, né, a gente acredita, eu particularmente, né, o periferia, a gente acredita que os territórios, né, as periferias foi o melhor instrumento de manutenção do povo negro, né, e aí dos povos indígenas no Brasil. A despeito do que o Estado brasileiro fez com a gente, né, o que a gente entregou como conseguiu de manutenção para poder sobreviver foi construir territórios, né, porque a gente sabe a importância da relação fundiária, né, toda que a gente está aí lutando contra o marco. Espero que todos estejamos lutando contra o marco temporal e essas relações que a gente tem nas políticas. Então, a relação da terra no Brasil é muito central e por isso a aposta no território também tem que ter centralidade na política que a gente faz. Então, eu acho que quando a gente for pensar, né, em impactar, a gente tem que pensar um pouco nas realidades, né, de cada local, de onde está sendo produzido. O com, né, não pensar de cima para baixo, que nem a colega falou, mas pensar no com. Como a gente pode fazer isso juntos? Produzir um doce e uma geleia é fácil, todo mundo faz. Né? Mas produzir um doce e uma geleia no semiárido é diferente. Né? É diferente por quê? Porque lá na minha região, eu não tenho fábrica de vidro, eu não tenho fábrica de tampa de metal, eu não tenho gráficas. Então, tudo isso está concentrado no sul e sudeste. Então, eu tenho uma logística para os insumos chegarem lá,
E tem uma logística reversa também, né? O produto, para fazer o produto chegar aqui. Isso é um custo muito alto de produção. Então, comprar um produto nosso, de uma cooperativa do norte da Bahia, do semiárido, vocês não estão comprando apenas o doce e a geleia, estão comprando a história, né? E essa história, ela perpassa por lutas sociais, por luta cultural, porque a gente vive na região Nordeste o tempo todo dentro do patriarcaísmo, né? Onde quem manda é o homem, né? Lá. Então, a mulher encabeçar uma luta que nem a da Coppercook não é fácil para as mulheres. E também produzir um doce e uma geleia, você também está dentro da política mesmo, lutando pelas políticas públicas, para fazer chegar essas políticas públicas. Então, o social, o ambiental, é você garantir a continuidade do umbuzeiro na Caatinga. Então, é pensar tudo isso. E eu acredito que identificar entidades, organizações que tenha esse papel é das fundamentais formas, né, de apoiar, né, de ajudar, né, porque realmente caminha dentro do tripé da sustentabilidade. Muito obrigado, gente. Chegaram algumas perguntas aqui, nosso tempo está esgotado, mas eu acho que é importante fazer duas perguntas aqui que vão ser sobre uma coisa, e vocês já, nessa resposta, se encaminhem para o final, tá bom? E como, Jussara, você trouxe a questão do gênero, né, e do patriarcado e tudo mais, tem duas perguntas aqui especificamente sobre isso, que é como é para vocês serem mulheres líderes nessas iniciativas que vocês atuam, e como que isso pode afetar e ajudar na autoestima de meninas para liderarem processos coletivos. Consegui me fazer entender? Então, pode começar e aí já vamos fechando. Obrigado. É um desafio, mas principalmente é um desafio maior para outras mulheres que aceitam o patriarcalismo, ou que elas verem que são invisibilizadas e acham que está tudo bem. E não é culpa delas. Elas vêm de uma cultura e de uma educação que foi ensinada a obedecer. E que e é um processo que precisa saber como chegar e como conversar com essas mulheres para que reconheçam que não é assim e que não está certo. E isso lá no território, por isso que eu falo a importância de fortalecer esse movimento, porque precisa urgente ser trabalhado essas questões, para que as mulheres se enxergam como protagonistas em todos os processos, seja nas cadeias produtivas ou seja dentro dos movimentos. Agora, eu sendo liderança no território, lá no Médio Juruá, as organizações trabalham em coletivo. É esse o nosso grande diferencial. Todos se ajudam, todos trabalham juntos, e isso só faz somar e fortalecer o objetivo que todos têm em comum, que é a melhoria da qualidade de vida de todos do território, de todos aqueles ribeirinhos, homens e mulheres. Que eu gosto sempre de destacar que o movimento de mulheres não é e jamais vai ser um movimento contra homens. E quando uma mulher luta por qualidade de vida, ela não está lutando pensando nela, ela está pensando na família dela, onde tem homens, tem jovens e tem criança. Então, a luta de mulheres por igualdade não é para ser só de mulheres, é de todo mundo. Eu sou mais menina do que mulher, eu acho. Vou responder dos dois lados, no meio termo. É um lugar, né, muito difícil de construção, mas, ao mesmo tempo, tem muitas potencialidades quando você está inserida no movimento negro e também a partir da lógica do movimento territorial, né? A gente conhece muito, a gente vai olhar os territórios, a associação de moradores, né, as igrejas, os terreiros,
os bailes, seja qual for o mecanismo, né, que aquele território se organize para poder pensar a coletividade, normalmente são comandadas por mulheres. Muitas vezes, infelizmente, as mulheres não estão com os nomes lá, mas são elas que organizam tudo, que pensam toda a cadeia assim, de produção, né, de linha de pensamento, para colocar as coisas na rua. Então, eu acho que para quem mora em periferia e tem um diálogo também com o movimento negro, né, o movimento de mulheres negras do Brasil é muito forte, é muito famoso, e que também consegue ensinar isso pra gente, né? A gente sempre fica no Perifa, né? A gente é um coletivo jovem, e aí eu fico, gente, a gente tem uma boa, assim, é só olhar para trás, olhar para o lado, enfim, e a gente não precisa fazer diversas reflexões que já foram feitas, né? A gente precisa ficar inventando a roda, é só a gente aprender com o que está dado. E normalmente é só olhar mesmo, eu não preciso fazer muitas reflexões sobre machismo, patriarcado, é óbvio que eu faço, né? Acessei a universidade, esses espaços também que a gente tem acesso. Mas, mesmo que for na lógica da reprodução do dia a dia, eu consigo entender a potencialidade do trabalho de ser uma mulher quando eu vejo o que está acontecendo no território, né? Quando eu vejo do que está ali ao redor. Então, é só inspirar na realidade mesmo para a gente conseguir se reproduzir o que está dado. Ao mesmo tempo que também é um desafio chamar os homens e meninos, especialmente negros, para esse lugar, né? Para que eles façam coisas, para que eles assumam responsabilidades, né? A gente tem um projeto lá, a minha família tem um projeto com as crianças lá, que era assim, a gente começou a sair com mais crianças e de repente virou um projeto com 100 crianças. Porque a favela é assim, tu pode chamar um e dois, chegar um monte de criança na casa lá, eles acham que minha casa é uma praça, é incrível. Eles não sabem diferenciar muito tempo quando é um projeto, quando é minha casa, enfim, é um desafio. Mas é super legal, é uma forma orgânica, a gente queria estabelecer mais, mas a gente vê desde criança a dificuldade que é dada tanto para as mulheres, né, a limitação que é dada para as meninas e a limitação que é dada para os meninos e como isso é difícil, né, e limita ambos, né, e a gente tem que ficar fazendo esses debates desde o início, mas também sem inserir para a criança, sem apresentar à criança essa estrutura antes do necessário, né, sem trazer essa preocupação para a criança antes do necessário. Então, a gente acredita muito assim, que a palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. Então, eu falo muito para os meus tios que estão lá, a gente vai ser coisas simples, de servir o lanche, né? Por que você vai dar a palavra? Por que você está fiscalizando? Você vai ficar lá na porta quando entra e sai e a minha tia que vai servir o lanche, né? Não, porque sim, mas vamos tentar reverter, né? As coisas que são muito simples às vezes no dia a dia de encontrar. A gente tem muitos casos, assim, né, cômico, né? Mas tem uma criancinha que eles estavam com meus tios e a primeira pergunta que eles fez, vocês são marido e mulher? Sim. Ele te bate? Primeira pergunta, assim, que ele fez, um menino de 4 anos. Falou, não me bate, não pode. E, tipo assim, chocado que não tem uma relação de violência entre homem e outra. A gente está falando de uma relação de uma criança de 4 anos, né? E como que se desconstrói, como que mostra o contrário. Então, a potencialidade também de essas crianças terem acessos a espaços, e aí não só ao projeto da minha família, mas acesso à escola, né? Lá onde eu moro, a gente tem duas dificuldades muito grandes, que as mulheres, elas não estudam, né? Não têm acesso ao estudo, e elas, por causa disso, elas engravidam muito cedo, e normalmente não formam famílias estruturadas, né? Não estou falando no sentido de casamento, mas até na relação mãe e filho, famílias estruturadas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no meu território, especialmente, né? A Vila Operária é uma favela muito pequena, mas que tem a maior densidade demográfica da Baixada Fluminense, porque lá não tem uma violência policial muito grande, né? Lá tem tráfico e tal, né? Vocês sabem como é o caô do Rio de Janeiro, mas não tem uma violência muito grande, então as pessoas gostam de morar lá, né? Porque, né, é um território que não tem, no mínimo, né, essa violência. E aí, eu fico olhando como isso, essa, inclusive, falta de violência do Estado, faz com que a gente reproduza a violência de outras formas, né? A violência a partir das relações interpessoais. Então, é uma realidade que eu lido muito lá e que eu fico muito pensando, né, como que a gente pode incidir, mas as crianças e mulheres do território que eu vivo, normalmente são crianças que não têm acesso à escola, porque as mães não tiveram acesso à escola, porque normalmente
elas ficam muito na rua, então a gente tem uma quantidade de crianças muito grande na rua, brincando, sendo que for ocupando esse espaço da rua, mas de uma forma solta, né, sem uma centralidade, sem uma linha pedagógica, e ao mesmo tempo como que essas mulheres, por não terem acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, também não conseguem se desvincular das relações de violência quando elas têm ali, né, essa figura central do homem. Então, cada território vai ter suas peculiaridades, também a gente vai ter a oportunidade de aprender e também tentar quebrar o ciclo da violência, né? Quando a gente vem de periferia, é muito difícil quebrar o ciclo da violência, é muito difícil, né? Eu estava com uma das meninas lá do território e a pessoa chegou pra mim, né? Ela fazia parte, me conhecia, e a pessoa chegou pra mim e falou: você quer esse negócio de direitos humanos? Você sabe que fulana, assim, apanha de pedir socorro? E eu fui conversar com a pessoa, né? Com a fulana. E aí, o que ela respondeu pra mim poderia ser uma tese da Bell Hooks, assim. Quando eu fazia besteira quando era criança, minha mãe me batia. Quando minha filha faz besteira porque ela é criança, eu bato nela. E quando eu faço besteira, meu marido me bate. Ela está errada? Ela não está errada na lógica da violência. É o ciclo de repetição que é dado. Mas como que a gente quebra esse ciclo? Como que a gente influencia? Como que a gente consegue pensar nas nossas relações, né? Então, eu acho que tem uma coisa central entre ser mulher, menina, na periferia, é quebrar o ciclo da violência. E quebrar o ciclo da violência é muito difícil. Para eu não gritar com uma criança no projeto, a criança rabiscando a minha casa, a tinta juvenil tá tão cara, entendeu? É um processo de pedagogia e de entender, de estudar sobre amor, de afeto, que é difícil. Mas eu acho que é uma coisa muito importante que essa nova geração nossa, de juventude, vem trazendo, até esse debate de saúde mental, acesso à terapia, é conseguir refletir e pensar sobre os seus sentimentos e colocar isso a nível estrutural. E também conseguir romper com isso, né? E também, como a gente também pensa mais organizações e financiamentos para isso, para poder pensar. E aí realmente vai ser difícil medir o impacto. Como a gente mede o impacto quando a gente aposta, né, em organizações que vão trabalhar com saúde mental, que vão trabalhar com a lógica da não violência, que vão trabalhar tentando tirar esse lugar bélico que tem nos territórios de periferia, porque foi isso que o Estado ofertou a gente não criou a violência, foi o Estado que colocou a violência lá nos espaços onde a gente estava. Então, como que a gente consegue também chegar e acessar esses espaços a partir disso? E vai ser difícil, talvez, medir o impacto, mas é isso. Se a gente tiver lá na Casa das Pretas, com a ajuda do Coroadinho, numa sexta-feira, 150 pessoas, assim como estava debatendo o clima, debatendo gênero, debatendo violência, com homens e mulheres juntos, de coração aberto, e falando coisas erradas, e fazendo reproduções, igual essa menina teve coragem de falar para mim a reprodução, e a partir disso eu mudei toda a minha lógica de pensamento da violência contra a mulher, do homem e da mulher. Porque ele também pode estar batendo nela achando que isso é a solução, que ele vai consertar ela dessa forma. E óbvio que a gente, aqui, né, eu sou antipunitivismo, mas a gente tem leis para poder pensar isso, mas como a gente também pensa a partir da construção do que é o bem viver, né, do como a gente vai realmente construir e acessar aquele território a partir de uma política e a partir e aí trazendo para o debate da filantropia, democratizar esses acessos, pensando na lógica da não violência. Então, para mim, pessoalmente, pensar ser menina e ser mulher nesses territórios de periferia tem que ter uma luta muito grande contra a violência, muito grande, de todos os níveis. Desde o nível agora da indígena, né, que foi assassinada pós-estupro, né, que, enfim, é um absurdo, até os níveis mais interpessoais, né, de violências do dia a dia entre meninas, e uma criança perguntar se é normal, né, o marido bater na esposa e fazer essa reprodução, né, que é uma cadeia da violência. Então, apostar também em projetos que combatam a violência. A gente tem falado muito pouco disso, né, de violência, né, desses espaços, e eu acho que isso também tem uma centralidade quando a gente debate gênero.